Eu glorifico o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito já em nosso meio hoje e porque já podemos sentir a presença dEle, daquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória, aquele que nos poupou a si mesmo, para que pudéssemos estar aqui hoje para celebrar a Santa Ceia do Senhor, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou. Eu gostaria, para começar, o texto que eu quero falar com vocês hoje. Eu não vou me alongar. E eu gostaria de deixar bastante claro, hoje, quero te contar uma história que fala sobre amor. Talvez não da maneira como você pensa, talvez não da maneira como estamos acostumados a ouvir uma história de amor. Mas eu quero que você me acompanhe hoje. Preste bastante atenção. Quero começar lendo o texto que se encontra em João 3:16. Talvez um dos versículos mais importantes da Bíblia. Não é? Quem aí frequenta a escola dominical, quem gosta de ensino bíblico sabe de que versículo eu estou falando. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um versículo bastante conhecido, qualquer criança conhece o texto desse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Eu falei para vocês que eu ia contar uma história de amor, não é? Porque quando a gente começa a falar, né, às vezes a gente lê tanto esse versículo, às vezes escutamos já ele tantas vezes, que às vezes a gente perde o senso da palavra. Eu já falei aqui em outro estudo, uma outra vez, às vezes por tanto a gente repetir, a gente acaba caindo no erro que aqueles fariseus faziam ali na época de Jesus, em que eles se importavam mais com aquilo que eles faziam automaticamente, do que em agradar aquele para quem a obra era feita. E às vezes no nosso tempo, de tanto a gente ouvir, que nem eu falei, é um versículo que até as crianças conhecem. E às vezes de tanto a gente repetir, talvez percamos um pouco a essência desse amor. Esse amor que Deus nos amou de tal maneira. É impossível para nós poder compreender esse amor, eu quero começar te dizendo isso. Não tem nenhuma maneira da gente poder parar e tentar examinar e tentar analisar de quanto amor estamos falando aqui. É impossível para a mentalidade humana amar alguém com esse grau de amor que Deus dispensou para a gente. Eu quero contar para vocês então uma história que está na Bíblia Sagrada. Às vezes a gente lendo o texto muito rapidamente, a gente não percebe o que está contido aí. Mas eu quero compartilhar com vocês a história do amor de Deus. No livro de Oséias, o profeta, nós encontramos os 3 primeiros versículos, aliás, os 3 primeiros capítulos desse livro. De que tipo de amor nós estamos falando aqui? E fala ali no capítulo 1 do livro de Oséias, e começa ali introduzindo Oséias, e ele fala de quem ele é filho, mas ele deixa bastante claro, ali tinha um homem santo e justo. Um homem que se inclinava para sempre fazer o bem. Aquela pessoa que amava a Deus acima de todas as coisas. E então nós vemos ali no começo do capítulo 1, que Deus chega até Oséias e fala assim: eu quero que você saia e vai buscar uma esposa. Oséias, ele estava ali naquela época profetizando, na época em que Israel e Judá eles viviam uma apostasia total. Eles estavam completamente distantes de Deus. Eles estavam completamente ausentes e indiferentes com tudo aquilo que Deus havia feito. E Deus falou assim: eu quero mostrar para eles o tanto que eu amo o meu povo. Vai então, desce até a cidade e busca uma esposa para você. E eu vou te mostrar
quem é o tipo de esposa que eu quero. E se você ler ali, no capítulo 1, Deus ele descreve perfeitamente quem é. E Oséias vai, ele desce até lá e ele encontra uma mulher de quem ele realmente se apaixona, ele se afeiçoa. E ele começa a experimentar algo maravilhoso no seu coração quando ele encontra uma mulher chamada Gomer. E Gomer corresponde a esse amor no começo. E então eles vivem um momento gostoso, saboroso. Você aí que é apaixonado, você que já é casado, sabe como são. Os primeiros trocas de olhares, as primeiras palavras, as primeiras carícias. O quanto é gostoso, o quanto é prazeroso para a nossa alma, para o nosso espírito. O quanto isso nos faz bem. E Oséias começou a viver esse amor gostoso. E ele achou que era isso que Deus tinha para ele. Ele falou, será que é isso? O amor de Deus? É esse tipo de amor? Se for isso daqui o amor que Deus tem pelo povo dele, então é muito bom, porque eu estou feliz com Gomer. Eu estou feliz com a minha esposa. E eles tiveram ali, se casaram, construíram uma casa. Logo tiveram um primeiro filho, Jezreel. E Deus falou que ia usar aquele filho como arco contra os inimigos de Israel. A vida era boa. Oséias estava realizado. Ele encontrou a mulher com quem ele era, podia se dizer assim, dona do coração dele. E ele dizia, Deus é bom. Só que depois de passado um tempo, né? De passado ali um determinado momento, a Bíblia não fala quanto tempo passou, né? Só fala que Oséias cuidou dela. Oséias ele proveu para ela, ele construiu uma casa, ele se derramava aos pés dela. Oséias dava para essa mulher tudo o que ele desejava, ou o que ele achava que ia alegrar ela. E ele pensava consigo mesmo, de certo é assim que Deus ama o seu povo. Porque se Deus tem o desejo de fazer o que eu quero fazer para Gomer, então eu vou dar o mundo para ela. E ele cuidou, e ele estava tão satisfeito. Isso era tudo o que ele queria. E o que ele queria era amar ela, fazer aquilo que era bom para ela. A vida era boa demais. Só que aí passou um tempo, e Gomer começou a sair, dizia, vou sair, vou talvez com as amigas, ou vou até a cidade ver alguma coisa. E Gomer começou a sair. E nessas saídas de Gomer, ela começou a se demorar mais para voltar para casa. Às vezes, chegou um tempo em que nem voltar ela não voltava. Ela começou a não voltar mais para casa. Ou ela saía, não falava onde ia. Ou quando ela falava onde ia, depois ele ia checar a história. E a história não era verdade. Eu estou contando essa história para vocês com detalhes. A Bíblia conta isso em poucos versículos, mas eu quero contar isso para vocês em detalhes. Para vocês entenderem. E aquilo ali começou a entristecer Oséias, porque ele dizia, o que eu fiz para essa mulher? Eu tenho tudo que ela pode querer, por que ela está fazendo isso comigo? Ela saía, não dizia que horas que voltava, e às vezes nem voltava para casa. E com o passar do tempo, ela foi ficando cada vez menos interessada nele. Já não gastava mais tempo com ele, já não trocava carícias, já não trocava palavras de amor. Logo ela parece grávida. E pelo nome que Deus dá para a criança, né, manda chamar de Lo-Ruamã, uma moça, a palavra significa desfavorecida. Oséias desconfiava que aquela filha não era dele. Aquela mulher que ele amava com toda a força do seu coração, deu esse desgosto para ele. Porque depois, mais à frente, descobrimos que por esse nome, a criança certamente não era dele. Algumas pessoas começaram a comentar, algumas pessoas começaram a querer entender, mas Oséias a amava com todo o seu coração. Ela foi a mulher que ele escolheu. E quanto mais o tempo passava, mais ela se distanciava. Talvez ele estivesse mais se falando nesse momento,
Quando ela estava em casa, talvez eles nem dormiam no mesmo quarto quando ela estava em casa. Porque muitas vezes nem passava a noite em casa. Alguns anos mais passam e Gomer aparece grávida de mais uma criança. E Deus dá o nome de Lo-Ammi, que significa não é o meu povo. Oséias sabe que a criança não é dele. A mulher que ele amava, a mulher que ele se jogou aos pés dela, a mulher que ele cuidava com todo o carinho que ele podia expressar com o seu coração, já não se importava mais com Oséias. Mas ele continuava amando. Ele a escolheu. Eu tenho certeza que muitas vezes nesse momento vinha ataques de raiva, ataques de ciúme, e ele dizia: o que eu te fiz de errado, Gomer? Por que você, por quanto tempo mais você vai me desprezar? Eu tenho feito tudo para você. Eu tenho te dado tudo que você pode querer. Eu tenho te dado tudo de bom que essa terra pode oferecer. Eu te amei com um amor tão grande, por que você vai continuar fazendo isso para mim? Você imagina a montanha russa emocionante que era estar dentro da cabeça de Oséias nessa hora. Quando ele muitas vezes olhava na janela à noite, se perguntando, aonde que ela está? Com quem será que ela está? Ela já havia dado 2 crianças que não era dele. E ele começava a imaginar, o que essa mulher está fazendo? Com quem ela está? Será que hoje ela volta para casa? Tudo que eu queria é que ela voltasse. O que eu quero é fazer ela feliz. Porque eu a amo. E é por isso que eu escolhi. Só que quando o Gomer aparecia, Oséias foi notando que ela estava cada vez mais suja. Cada vez mais, não havia aparência. Ela estava doente. Se tornou uma esposa mentirosa, infiel, adúltera. E ele estava cuidando das 2 crianças que ele sabia que nem era dele. Eu quero que você imagine isso, essa situação. Se coloca na pele de Oséias nessa hora. Se coloca na pele dele. Ele derramou o coração dele para ela. E agora ele estava sozinho em casa, sem saber quando ela poderia voltar, cuidando de 3 crianças que ele sabia que não era dele. Mas ele a amava. Ela continuou desprezando ele, ignorando. Aí no capítulo 2, versículo 5, nós vemos que Gomer, se você olhar lá Oséias, capítulo 2, versículo 5, você vai ver Gomer dizendo assim: eu vou atrás de meus amantes, talvez no momento de discussão. Ela dizia: eu vou sim atrás dos meus amantes, porque eles me dão o meu pão e minha água. O versículo diz assim: eles me dão a minha lã e o meu linho, eles me vestem. Eles me dão o meu óleo e minha bebida. Gomer estava buscando nos amantes aquilo que o marido dela estava pronto para dar para ela no momento que ela pedisse. Mas ela dizia: eu quero ficar com eles, porque eles é que me dão. O que eu quero você não vai me dar, porque eu quero da maneira como eles dão. Eu quero da maneira como eles me oferecem. Não faltava isso dentro da casa de Gomer, mas ela queria buscar ela no mundo. Ela queria buscar lá fora, porque os homens, a maneira como ela queria, esses homens poderiam oferecer. Oséias sabia, começou a entender melhor o que era o amor de Deus. Porque ele falou: não era da maneira como eu pensava. Porque essa mulher está fazendo isso comigo e eu continuo amando. Oséias era um homem piedoso, um homem de Deus, ele é santo, ele é separado, é um profeta. E a esposa que ele escolheu amar é uma prostituta. Você acha que as pessoas da cidade não sabiam disso? Eles sabiam. Você acha que não ficavam falando pelas costas dele? Olha ali o profeta. Não é esse o homem que busca Deus? Zombavam dele. Talvez essa não é a mensagem que você queria ouvir num culto de Santa Ceia, mas fica comigo, vocês vão ver onde eu vou chegar. Vocês vão ver onde a Bíblia nos leva. As pessoas rindo dele. Ele estava em casa cuidando das crianças e a mulher dele estava na rua. Talvez alguns dos homens até sabiam onde ela estava. Talvez tivessem passado a noite com ela.
Diziam para ele: por que você não a deixa, Oséias? Por que você está fazendo em casa ainda esperando por essa mulher? Você tem todo o respaldo do mundo, despede essa mulher e vai embora. Vai viver sua vida. Só que tinha uma coisa que Deus colocou no coração dele. Ele a amava. Apesar de tudo que ela fez para ele, ele a amava. Ele escolheu essa mulher para estar com ele. A Bíblia não diz que o tempo passou, mas passou bastante tempo. Até que Deus voltou a falar com Oséias novamente, no capítulo 3. A Gomer tinha ido embora mais uma vez. Na rua, não se sabe por quanto tempo. E Deus falou com Oséias: Oséias, levanta e vai atrás de Gomer. O que você faria? O que você faria com uma pessoa que te magoou dessa maneira? Ela deixou o homem de Deus que a amava. Aquele que estava pronto para dar tudo para ela. De todos os homens que Gomer conhecia na cidade e que ela vivia e experimentava os seus amores, o único que amava ela de volta, ela deixou ele. Diziam para ele: ela se foi, Oséias. Aquela que você conhecia e amava, ela se vendeu como escrava para um cafetão lá na cidade. O que você vai fazer? Então o Senhor disse para Oséias no capítulo 3, né? Vai de novo. Está escrito assim no capítulo 3, versículo 1. Oséias 3 e 1. Vai de novo. Ama uma mulher que é amada por outro homem. E é uma adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel. E aí Oséias começou a entender. Você está entendendo agora, Oséias, o que é o meu amor pelos filhos de Israel? Eu amo Israel com todo o meu coração. Eu amo o povo que eu trouxe debaixo dos meus cuidados com toda a minha alma. Mas eles me desprezam. Eles buscam no mundo aquilo que eu poderia dar se eles me pedissem, com qualidade melhor se me pedissem. Mas eles não querem de mim, eles querem dos seus amantes. Israel se prostitui. Então você vai lá, você vai sentir. Eu quero que você sinta, para quando você falar do meu amor para as pessoas, você vai saber do que é que eu estou falando. Quando você tiver que profetizar sobre Israel, os meus preceitos, os meus valores, eu quero que você sinta no seu coração aquilo que eu tenho sentido com relação a Israel. Vai lá e busca a sua esposa, a prostituta. E Deus não tirava do coração dele aquele amor, ele fazia. Não era só porque Deus estava mandando, mas porque ele realmente a amava. Ele poderia dizer, né? Mas Deus não é justo para mim. Ela é uma prostituta, ela é infiel. Ela não me ama, ela não quer ficar comigo. Ela me ignora, ela me rejeita. Ela me despreza. Tudo que eu tenho feito para ela é o bem. Eu não fiz nada de errado para ela. Não é justo para mim. Mas Oséias a amava. O justo profeta, o ungido de Deus, ele foi em busca da sua esposa. Ele foi atrás de Gomer. Ele desceu lá naquela parte da cidade, aonde estavam as prostitutas, as gangues, o crime, aonde vivia o pecado. O lugar aonde o profeta de Deus não deveria estar. Era o lugar aonde o homem de Deus não deveria estar, porque ali é onde estava a imundície, ali é onde estava o pecado, ali é onde estava a sujeira, ali é onde viviam e habitavam todos aqueles que não agradam ao nome do Senhor. Foi ali que Oséias teve que descer. E ele saiu procurando por sua esposa, aquela que se vendeu em prostituição. Ela se vendeu para alguns cafetões, algum maldito egoísta, alguém que não se importava com ela. Eu quero que você imagine, meu irmão, essa noite. Eu sei que a palavra é forte, mas fica comigo. Eu quero que você, nesse momento, imagina se fosse a sua irmã, se fosse a sua filha, se fosse a sua mãe, que pertencesse, fosse possuída por um
canalha que não tem nada de bom com ela. Um homem que não ama ela, um homem que não só quer saber de abusar dela. É dono, ele chega e fala assim, eu sou dono dela. E ela não está lá porque ele sequestrou. Ele não está lá porque ela foi raptada, ela está lá porque ela se vendeu. Ela quis estar debaixo da autoridade desse homem. Agora imagina Oséias chegando lá próximo e perguntando para as pessoas, você viu minha esposa? Aí alguém vira para ele e fala assim, quem que é a sua esposa? Ele fala assim, é Gomer. Gomer? Gomer é a sua esposa? Não, não é possível. Gomer? Aí chamava talvez alguém, né? A palavra não fala isso, mas vamos aqui imaginar essa cena, porque eu quero que você sinta o peso disso. Eles viram assim, ei, olha quem está aqui. É um homem que está falando que é marido de Gomer. Os outros, que impossível. Rapaz, se você soubesse o que a sua esposa fez aqui ontem à noite. Se você soubesse o que ela tem feito, a gente não sabia nem que ela era casada, era impossível que tivesse um homem que fosse casado com uma mulher que se vendeu ao pecado dessa maneira. E mesmo que ela tivesse um marido, eu não acredito que você está aqui ainda querendo encontrar com ela. Então Oséias continuou indo, e ele encontrou ela num lugar de baixo meretrício, num lugar podre, sujo. E ele encontrou ela ali. Nós vemos isso no começo do capítulo 3. Ele encontrou ela ali, sendo leiloada, sendo oferecida, amarrada, espancada, machucada, suja. Ela estava debaixo da autoridade de um homem que, imagina as coisas, eu quero que você imagina, que você vai entender onde eu quero chegar. Imagina tudo aquilo que ela permitiu que fizesse com ela. Imagina tudo aquilo que fizeram com ela, que se deixaram que acontecesse com ela. Ela tinha tudo para estar separada do coração daquele homem, mas Oséias a amava e não ia abrir mão dela. Ele olhou e viu ela ali amarrada, acorrentada. E disse, aquela ali é minha esposa. Ele chega ali e se informa. Vai até ali o cafetão que é o dono dela. E fala assim, com licença, mas essa mulher aí, ela é a minha esposa. Aquele cara mais sujo, o enganador, aquele canalha que possui, ele é dono dela. Ele era dono daquela pessoa que Oséias escolheu amar. Oséias chega nele e diz, ok, você é dono dela agora? Ela é minha esposa. Quanto você quer por ela? No capítulo 3, versículo 2, você mostra Oséias falando, então eu fui lá e paguei 15 ciclos de prata e 1 homem e meio de cevada, que naquela época era muito dinheiro. E ele compra de volta a própria esposa. Ele compra de volta aquela que já era dele desde o começo. Você está brincando comigo, Oséias? Uma mulher que fez tudo aquilo que ela fez com você. E você foi lá e comprou de volta aquela que já é sua esposa. Você comprou aquela que disse que não queria ter mais nada com você. Você comprou aquela que te desprezou, que cuspiu na sua cara e zombou da sua moral. Aquela que zombou de quem você é. E você a comprou de volta. E no versículo 3, nós vemos Oséias dizendo, comprei. E ele vira para ela e fala, Gomer, eu te comprei. Por favor, não vive mais essa vida. E vamos voltar para casa comigo. No mundo de hoje, alguns iriam taxar Oséias de bobo, de tonto,
iriam fazer piadas com ele, iriam achar que ele era um manso, né? Iriam achar que ele era um tolo porque ele fez aquilo que ele fez. Mas eu quero que você imagina. E agora eu vou começar a chamar porque eu quero. Eu quero que você imagina como Gomer se sentiu nesse momento. Como que ela começou a falar assim, tudo que eu fiz com ele me dava tudo de bom e de melhor. Ele me dava tudo aquilo que eu queria. E ela começa a repensar tudo aquilo que ela fez quando estava longe dele. Os lugares aonde se meteu, as coisas que ela se permitiu, as coisas que ela fez, o quanto que ela vendeu, aquilo que para Osés era mais precioso, ela vendeu para outro homem que não a amava por preço de mixaria. Meu irmão, a gente consegue imaginar, e aí eu vou começar a chegar no versículo que eu comecei. O que é que Gomer sentiu? Porque eu e você somos Gomer essa noite. Nós estávamos entregues ao pecado em outra hora. Nós tínhamos um Deus que nos amava de tal maneira. Ele estava pronto para nos dar tudo aquilo que nós quiséssemos. Tudo aquilo que nós pedíamos para Ele. Ele poderia nos dar e nos dar melhor. Ele nos amou com amor eterno, com benignidade Ele nos atraiu. E houve um tempo que nós estávamos mais interessados no pecado. Ó Senhor, que o Senhor tem é muito bom, mas olha o que o mundo me dá. O mundo me dá prazeres, o mundo me dá pão, me dá água. Para qualquer pessoa que é verdadeiramente salvo, você sabe que você foi atraído para o mundo e negligenciou completamente a Deus. Mas Ele, sendo bom pastor, Ele não hesitou em deixar as 99 ovelhas e ir atrás daquela uma que estava perdida, que somos eu e você. Porque Ele nos ama de tal maneira. Ele escolheu você. E quando você e eu percebemos que somos Gomer, a gente olha para trás em nossa vida como ela deve ter feito. E a gente vê todos os lugares que nós estivemos. Todos os atos que nós fizemos. Todos aqueles pensamentos errados e palavras tortas que saíram de nossa boca. Quantas vezes nós abrimos mão de fazer algo para Deus, para fazer algo que contentava somente a nossa carne, em detrimento do amor de Jesus Cristo? Quantas vezes nós somos chamados e tentados no mundo? Quantas vezes nós somos desejosos de ver aquilo que o mundo pode nos dar? Talvez para nos alegrar por uma noite, por alguns momentos. E nós desprezamos a Cristo. Mas Ele nos ama de tal maneira que Ele não nos abandona. Ele pode vir aqui ou no passado, cada um tem a sua história. Talvez Ele nos encontrou no vício, talvez Ele encontrou nós no pecado, alguns de nós cativos em nossos sentimentos, presos por aquelas amarguras e aquelas coisas que aconteceram em nosso passado. E no ponto mais baixo da nossa vida, eu quero te dizer, meu irmão, qual é a razão da gente estar aqui hoje, participando do corpo e do sangue de Cristo. Quando nós estávamos no momento mais baixo da nossa vida, e ainda hoje, quando nós estamos na nossa fraqueza, quando nós estamos no momento de luta, o Senhor entra e Ele diz, com licença, quanto você quer na vida dele? Quanto você quer pela vida do meu filho? E o diabo naquela ocasião disse, eu quero a sua vida. Eu quero a sua vida. Essa pessoa, se você quiser resgatá-la, vai custar a sua vida. E Jesus disse, ok. Aí veio o martírio, veio o calvário, veio a cruz. E é incrível como ele ensinou para Oséias que no momento em que Deus ele se colocou naquela cruz, era quando nós estávamos ainda vendidos ao pecado. Nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós quando nós estávamos ainda nos vendendo para o mundo. Quando nós estávamos ainda querendo agradar o mundo e ser agradado pelo mundo. Ainda assim Ele subiu naquela cruz e morreu por mim e por você. Hoje Ele pode olhar porque Ele pagou o preço.
Ele pode olhar para qualquer lugar da face da terra e dizer assim: não tem nada aqui nesse universo que não me pertença, porque eu paguei o preço. Ele olha assim: ela pertence para mim, ele pertence para mim, todas as coisas são minhas, porque eu é que paguei o preço. Eu os criei e tive eles na minha mão desde o começo. O nosso pecado, o nosso egoísmo nos separou de Deus. Mas Jesus comprou de volta aquilo que já era dele. Aquilo que já era dele. Quando nós nos desprezamos, quando nós viramos as costas para ele, ele talvez pudesse dizer: ah, deixa esse para lá, esse não me ama, eu não quero mais. Mas Deus nos amou de tal maneira. Eu quero que esse versículo hoje para você tenha um novo significado. Eu quero que todas as palavras que eu disse penetrem no seu coração e tenham peso, porque nós estamos aqui para celebrar o corpo e o sangue daquele que, quando nós estávamos ainda vendidos em correntes, amarrados pelo pecado, ele ainda se pagou o preço e disse: esse é o meu filho que eu comprei, ele é meu. Ele continua a nos amar. Ele continua a nos amar. Gomer talvez perguntou para Oséias: mas eu te traí, eu fui infiel, eu te dei filhos que nem são seus, eu te negligenciei, eu prostituí. Mas ainda assim ele olha e disse: eu te amo, eu te formei e conheci já você desde quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Eu sabia os preceitos que eu tenho para você. Eu te chamei pelo teu nome e tu és meu. Eu não vou abrir mão de você para Satanás. Eu não vou abrir mão de você para o pecado. Eu não vou abrir mão de você pela... Não há nada, a Bíblia nos fala que não há nada que pode nos separar do amor de Cristo. Não há poderes na terra, não há morte, não há vida, não há anjos, não há poderosos, não há altura, não há profundidade. Nada pode nos separar desse amor que nos ama de tal maneira. Desse que nunca vai te abandonar. Desse que nunca vai abrir mão de você. Desse que não se poupou a si mesmo para ter você em suas mãos. Porque você é dele. Deus, ele tirou toda a ira, ele apagou, Jesus, ele apagou toda a ira que Deus pudesse ter, porque Deus, ele abomina e odeia o pecado. Mas só por causa do sacrifício de Jesus, quando Deus olha para nós, ele não vê eu e você com nossas manchas, com a nossa sujeira, com a nossa prostituição moral, mas ele olha e vê Jesus Cristo habitando em meu e no seu coração, somente porque ele não se poupou, somente porque ele não quis abrir mão de mim e de você, porque ele não te abandonou. E estamos aqui hoje para celebrar e glorificar o nome daquele que está conosco. Eu gostaria de convidar, nós vamos participar da ceia, participar o pessoal do grupo de louvor. Eu quero cantar um hino junto com vocês. Eu quero que vocês cantem esse hino junto comigo. Eu não sou cantor, eu não gosto de cantar, eu gosto de tocar, mas esse hino eu quero cantar com toda a igreja. Aleluia. Quero que a igreja se coloque de pé. Feche os seus olhos, agradeça ao Senhor enquanto a gente se prepara. Agradeça ao Senhor pelo que Ele fez. Antes da gente participar da ceia do Senhor, eu quero que você sonda o seu coração. Eu quero que você penetra nos seus pensamentos. Você não precisa e nem vai me falar tudo aquilo que você passou. Mas você lembra de onde você esteve. Mesmo aqueles, a Natália até falou aqui, que ela nasceu em berço evangélico, muitos daqueles que já nasceram em berço evangélico ainda assim são pecadores, porque a Bíblia nos fala que assim nós somos. A Bíblia nos fala que nós somos pecadores e necessitávamos dessa ressurreição. Nós necessitávamos desse resgate. Então, nesse momento, eu quero que você ore. Eu quero que você se lembre de onde você esteve, de onde foi que Deus te tirou, e que você cante e engrandeça o nome do Senhor nessa noite.